Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mais Que Vencedores. Hoje eu tenho a honra e o prazer de poder receber aqui meu amigo Rafael. Tudo bom, Rafael? Tudo ótimo, Cris. E você, como é que está? Eu tô bem, graças a Deus. Como é que você passou o Dia dos Pais, esse final de semana? Rapaz, foi assim um Dia dos Pais sempre muito animado, né? Eu tenho 3 pequenos, então para mim é muito gratificante ser pai, é uma coisa que realmente mudou minha vida. Beleza, é surreal, tá? E no tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre cultura com foco em resultado. E nessa bancada aqui eu estou recebendo o Rafael, que ele vem da Sercom, que é uma empresa que tem mais de 60 anos de mercado, que começou com o avô do Rafael e hoje está sobre a gestão dele. Então nos conta um pouco o que seria essa tal de cultura organizacional. Então, assim, a Sercom é uma empresa que já tem aí mais de 60 anos, começou com meu avô lá atrás, há muito tempo. Passou de geração em geração na minha família, foi meu tio assumiu, minha mãe assumiu, né? Vem por parte de mãe, por sinal. Caraca. Até para muita gente já pensa, né? Não, é do seu pai, não. Né? Minha mãe sempre foi uma pessoa, uma empreendedora nata, né? Meu pai, ele é servidor, ele foi, né, na verdade, funcionário público, tá? E foi um casamento, assim, acho que perfeito, no sentido da palavra mesmo, da parte pessoal e profissional. Que ele sempre foi muito da organização financeira da empresa e minha mãe sempre foi muito empreendedora. Então ela gostava de ver aquela coisa ali funcionando. Mas assim, até onde eu sei, do que eu vivi e do que meu avô me contou, do que meu tio, minha mãe e meu pai me contaram, não foi uma história assim perfeita, né? Nenhuma história de empreendedorismo tem a linha perfeita, reta, né? Mas sempre foi uma passagem de bastão que, acima de tudo, trazia do antecessor o ponto mais importante que ele tinha. Né? Então, a cultura geracional, a cultura organizacional, eu acho que, acima de tudo, é isso. É você saber que aquela pessoa que está na liderança, na diretoria, teoricamente, né, no cargo máximo da organização naquele momento, ela vai passar a característica mais forte dela para a empresa dela. Então o ponto, acho que primordial é isso, é a pessoa entender que ela é responsável por aquela geração, ela entender que ela precisa tomar as decisões para que o negócio funcione, a equipe tenha resultado e o negócio realmente gere lucro, porque toda empresa precisa gerar lucro, né? Sim. E aí eu acho que passa por isso, é você entender que cada geração vai contribuir normalmente com algum ponto muito forte. Aí tem os pontos que assim eu percebi, né, com a história que cada um passou. Entendi. Tá? Perfeito. Se você quiser eu até conto esses pontos, mas aí eu vou deixar para você. Beleza, você conta já esses pontos aí que eu acredito que vai ser muito interessante porque tem muito a agregar para todo mundo aí do outro lado por um fator muito determinante. Praticamente todos os empresários e empreendedores, ele tem na sua cabeça de um dia fazer esse processo de sucessão, que foi bem sucedido, né? Que seu avô passou para sua mãe chegou até você. Né? Existe essa ideia de quando a gente começa a empreender, eu vou dar a melhor qualidade de vida à minha família, eu vou deixar a minha família muito bem estruturada, eu vou deixar um processo de sucessão. Sendo que, às vezes, a pessoa decide ir por outro caminho. Por exemplo, até quando eu comecei o meu negócio eu tinha essa ideia, não, um dia eu vou deixar minhas filhas no comando, né? Elas vão assumir o negócio em si e tal. Até que fazendo um acompanhamento, né, que eu faço com 2 pessoas diferentes, uma psicóloga e um coach, e os 2 falam praticamente a mesma coisa. Se elas virarem médica, enfermeira, arquiteta, você vai fazer o quê? E naquele dia ele foi um estalo, né? Realmente, cada um tem que decidir como é que vai ser a sua vida, até porque eu decidi a minha, né? Então, necessariamente, não precisa fazer isso, né? Então, tem essa ideia do mercado em si, do empreendedor, querer deixar algo para os filhos, né? E esses pontos que eu acredito que você vai falar agora são muito importantes até para a pessoa poder perceber que desde o processo da sucessão em si, existe o pró e existe o contra também. Não, com certeza. A sucessão não é uma coisa, acho que idealista, né? Não vai ser perfeita, a transição não vai ser perfeita. E por isso eu acredito numa sucessão natural. Com a gente foi assim, tá? Meu avô, quando minha mãe, quando meu tio primeiro foi quem sucedeu, né? Meu tio que recebeu, de certa forma,
o cargo de liderança, né, dentro da Sercon, acho que em 1990, 91. E por motivos mil, enfim. Aí eu não sei tanto da história dele, porque eu sei muito mais da história do meu avô, minha mãe e a minha. Né, é o que eu posso falar com propriedade. Acabou tendo justamente uma situação dessa. Meu avô é pai de dois, né? Junto com minha avó também é contadora, meu avô é contador. Nossa, não, tem muita gente na família que é contador. E caraca. meu tio, né, e minha mãe, os dois quiseram seguir o caminho da contabilidade. E aí tem esse ponto, né? Quem é que vai assumir, digamos assim, o cargo? Né? Quem é que vai ser o responsável por receber aquela transição, pegar aquele bastão e colocar adiante? Enfim, aconteceu uma série de situações, porque, como eu disse, nenhuma transição é perfeita. No fim, o que eu trouxe desse primeiro ponto, que eu trago desse primeiro ponto é o seguinte: o que veio do meu avô, acima de tudo, foi uma coisa que ele sempre fez: servir pessoas. O ponto forte, acho que a característica mais forte do meu avô não é um aspecto técnico, é um aspecto de servir. O que ele levou para minha mãe, para o meu tio, para toda a organização, para toda a Sercon, foi isso: servir pessoas. Tanto que é uma característica nossa o fato da gente receber uma pessoa que está precisando de uma ajuda, seja no negócio, na vida pessoal, obviamente ligada à área contábil, que é o que a gente sabe fazer, e a gente vai servir aquela pessoa. E quando a gente entender que sim, tem algo que a gente possa entregar de fato para ela, aí vai vir o serviço. Vai vir a cobrança, vai vir o honorário, enfim, como a pessoa chame, porque tudo tem a contraprestação. Sim. Né? Já o ponto da minha mãe, que é o que eu consigo falar, porque eu vivi isso de perto, é o da busca incessante por melhoria. Minha mãe é uma pessoa que... Suzana, né? é uma pessoa que ela não consegue ver nada fora do lugar. Meu avô, acho que o foco era servir. Minha mãe, o foco... Suzana, o foco é, de fato, organizar tudo e saber que cada ponto ali da empresa está funcionando. Então, a sala tem que estar organizada da maneira dela, os processos precisam estar organizados da maneira dela, a formatação de trabalho, a metodologia, a forma de atender o cliente precisa seguir um padrão que ela entende que é o melhor. E claro, ela vai aceitar a inovação, porque esse eu acho que é um ponto marcante dos dois. Sim. E eu acho que por isso a Sercon tem um tempo, um período tão longo e perdura até hoje, vai perdurar por muitos anos. Todo mundo sempre aceitou a opinião de quem vinha depois. Então, meu avô soube sair da posição dele no momento que ele tinha que sair. Ele passou para minha mãe como se ele... Eu confio em você. Você sabe fazer isso aqui melhor do que eu. Você vai ser melhor do que eu. Ele não tinha aquele ego. Sim. Que eu acho que é isso que mata as organizações e que fazem elas morrerem no tempo. É aquele ego de você achar que vai ser sempre o melhor. A gente tem que se achar assim o melhor. Mas a gente precisa entender que na nossa organização, principalmente o nosso sucessor, nossos sucessores precisam ser melhores que a gente. Se a gente imagina que vamos ser o dono da verdade para sempre, aí não tem crescimento, não tem passagem de bastão, não tem transferência de responsabilidade. Você vai sempre se colocar como uma pessoa que dá a palavra final. E aí a outra não vai ter palavra. Entendi, perfeito. Um abraço para a dona Suzana aí. É bonito que você falou aí, porque seu avô começou o negócio com uma visão empreendedora, né? Depois ele percebeu que a dona Suzana tinha mais uma visão de gestão, né? Empresarial, que agora... e depois no final ele deve ter se tornado visionário, né? Isso da empresa, ele dá a visão para onde está indo ou já saiu de atividade mesmo? Então, aí vem a história toda a transição também, a gente vai envelhecendo, né? Todo Sim. mundo envelhece. Infelizmente, o meu avô, né? Acabou de nos deixar esse ano. Mas para você ver como isso era Meus forte. pesos, meu irmão, você e sua família. Não, nem se preocupe, porque eu acho que é uma coisa natural. Sim. Né? Claro que ninguém quer perder ninguém, né? Mas a gente sabe que é uma transição natural. Sim. Vai acontecer
comigo, com você, com todo mundo. Então, a gente precisa aceitar. Sim. E algo que eu levo sempre pro meu avô e que eu sei que eu nunca vou esquecer é o fato de que ele, em toda a vida dele, ele esteve presente na Sercom, como você disse. A visão dele, a presença dele esteve na Sercom, eu posso dizer, até o último dia que ele pôde estar. Ele só parou de ir para a Sercom por conta de condições médicas, condições de saúde dele, que impediam que ele estivesse lá. Mas eu tenho certeza que dentro dele, ele queria estar lá. Entendi. Todo dia. E ele passou essa visão, tanto que eu tenho, meu avô, eu tenho hoje, né, 30 anos, eu me perco nas contas. Meu avô faleceu aí com 93, 92, perdão. Ou é 93, meu Deus. Só tenho que lembrar o ano certinho, acho que 1932, 1933 que ele nasceu. Mas enfim, o fato é que eu nasci muito tempo depois dele. E mesmo assim eu sinto o que ele quis passar até hoje. Entendi. Mesmo ele não estando aqui. Suzana, né, minha mãe, enfim. Eu sinto até hoje. E ela tá lá até hoje. E ela vai continuar, acho que por muito tempo. Ela às vezes fala, olha, já tá na hora de eu me aposentar. Tá na hora de eu não... Mas ela continua lá ajudando naquilo que ela sabe fazer de melhor. Que é isso aí. É organizar. Sim. É procurar soluções onde não se encontra. É eliminar gargalo de processo. Ela não sabe não encontrar uma melhoria. Faz parte dela isso. E aí, trazendo o peixe para mim, que eu tenho que falar também do que eu fiz, né? Do que eu faço na Sercom, é trazer uma visão de, talvez, uma mistura de criatividade com tecnologia. Você foi pro último ponto, eu vou explicar já, mas vai concluir. Vá, pode ir. Mas isso é o que me move desde que eu nasci, enfim. E na vida da minha família, eu sempre participei, sempre sobre tudo que acontecia na Sercom. Porque meus pais, minha família, de modo geral, nunca escondeu nada da gente. Eu tenho uma irmã, Raquel, mas ela é muito mais nova que eu, ela nasceu 9 anos depois. Então, na fase ali que teve as transições todas, eu já era nascido, né? Fui vendo mais ou menos como é que aconteceu as coisas, claro que um pouquinho depois, mas tudo era muito claro. Tudo era muito claro, o que cada um fazia, o que meu pai tomava conta, o que minha mãe tomava conta, a forma que eles se organizavam, a forma que lidavam com tudo, o quanto era difícil organizar uma empresa, mas ao mesmo tempo o quanto era gratificante fazer aquilo ali. Então eu não lembro uma vez que minha mãe chegou em casa, que meu pai chegou em casa, reclamando da Sercom, dizendo que não presta ser empresário, não presta empreender, não funciona, só tem problema. O que eu escutei dele sempre foi, é daqui que grande parte do que a gente tem veio. Então, desde criança eu sabia, eu não tinha certeza que eu queria ser contador, eu não tinha certeza que eu queria estar na Sercom, mas eu tinha certeza que ali era um caminho bom para seguir. E foi o caminho que eu segui. Eu sempre gostei de tecnologia, de cálculo. A parte que eu tenho mais dificuldade e que eu estou aprendendo a lidar, e eu acho que todo mundo está sempre aprendendo alguma coisa, né? É justamente, acho que a gestão de pessoas. Sim. Mas essa parte da criar uma solução, entender o cenário do cliente, buscar o melhor caminho para ele, é o que me traz mais paz. Eu me sinto bem fazendo isso. Eu me sinto bem entendendo a situação da pessoa, procurando uma solução para ela no cenário contábil e utilizando tecnologia, processo, tudo aquilo, a questão de servir, tudo aquilo que veio do passado, consigo aplicar todo dia. E o que eu agreguei foi isso, trazer de uma forma diferente e fazer com que isso fosse melhor replicado e aumentar a escala. Porque o que a gente sentiu, principalmente no nosso setor, na contabilidade, ao longo dos anos, foi uma mudança muito grande nesse aspecto. E o que eu vi muitas empresas perecerem foi esse fato, de não terem acompanhado a tecnologia. Perfeito.
Eu sou consultor empresarial, né? E tem um artigo que eu me baseio muito, que é de Harvard, 50 Phases Grow Small Business, né? As 5 fases de crescimento de pequenos negócios. Você explicou aí, desde o primeiro momento que você sentou aí, você está explicando ela em cada fase diferente. A primeira fase de todo o negócio é a fase do empreendimento em si, quando a pessoa começa o negócio. É fazer e vender, que foi o que o seu avô fez, né? Na segunda fase, que é quando a gente começa a ter nossos primeiros colaboradores, a gente resolve o problema de liderança, contratação, admissão, processos, acordo entre níveis de áreas. Na terceira fase, aí já é o processo de gestão, que foi quando sua mãe entrou, dona Suzana. Ela performa melhor nessa área, né? Que ela entende dos processos, o mecanismo, os gargalos, consegue resolver essas situações, né? E você já entrou na outra passagem de bastão e está indo para a última, né? A outra passagem de bastão que a gente está debatendo aqui, que é a cultura organizacional. Tem muita empresa que cresce e aí depois vai resolver o problema de cultura, missão, visão, os valores, mantra da empresa, rotinas e rituais. Isso só depois que a empresa cresceu. Por exemplo, um caso muito bom é o aquela empresa que é o cara amarelo, João Abide, como é o nome da CIMED, CIMED. né? CIMED, então. Grupo CIMED. Ele entrou, aí ele estava com um gargalo de turnover, né? Que é uma alta saída de funcionários, né? Ele estava com esse gargalo. Então eles trocavam de diretores e acabavam continuando a esse mesmo problema. A partir que entrou uma especialista em recursos humanos, que ela resolveu esse gargalo, metade do time saiu, metade dos diretores, metade dos colaboradores, tudo, porque a cultura mudou, a estrutura também, e a empresa só vem crescendo a cada ano, né? E na próxima passagem de bastão, que é o que tu tá falando aí, que é a inovação e tecnologia, que é quando a gente melhora o modelo de negócio para melhor. Então é quando a empresa deixa de ser pequena e média para se tornar grande no mercado. É quando a gente consegue reestruturar todas essas 5 fases: marketing, vendas, liderança, gestão de processos e pessoas, cultura organizacional, e vai para o modelo de negócio para poder replicar e escalar. Então, nessa próxima fase, na verdade, a sua missão, além de ser essa tecnologia, é colocar a Sercon em outro bairro, em outra cidade, em outro país. E aí vai ficar com você. Eu não sei se esse processo de passagem de bastão foi feito através de holding ou foi acordo mútuo entre vocês, né? A holding empresarial, né? Que é um assunto bacana também de se falar. Então, o nosso processo de sucessão, como eu te disse, a gente é uma empresa aí de 60 anos, então até o modelo de gestão, o modelo de criação dos negócios e de passagem, de sucessão, enfim, de hoje é muito mais bem estruturado, né? Tem a questão da holding, que você cria a holding operacional, a holding patrimonial, a holding familiar, enfim. Sim. E aí você cria as estruturas para que a pessoa passe o patrimônio dela ao longo das gerações, reduza de certa forma o custo tributário também, mas assegure que o negócio vai permanecer na família. Sim. Né? E que a riqueza, né, vai permanecer na família. O nosso caso é um caso muito natural, como eu disse. Então, por ter sido muito natural, por estar sendo muito natural, nós fazemos de fato as mudanças diretamente nos contratos da empresa mesmo. Então, tem a entrada de sócio efetiva, o percentual alocado para cada pessoa. E eu já estou aí no contrato, já sou sócio efetivo da Sercon desde 2020 e 2021. Eu ingressei lá em 2013, e aí eu acho que é um ponto, tá? Essa passagem natural tem muito a ver com a pessoa trilhar todo o caminho. Porque eu acho muito bacana isso de você preparar um sucessor, de você montar uma estratégia, até um currículo. Não, a pessoa tem que estudar aqui, acolá, passar por tais programas de gestão, de liderança, entender de tudo isso aqui. Agora sim ele vai e vira gestor também. Mas eu acredito, tá? Eu não tiro isso de livros, eu tiro isso da minha experiência própria, até do que eu vejo no dia a dia. A gente lida lá hoje com cerca de 400, 500 empresas por mês. E se fosse considerar desde o que eu estou lidando, o que minha mãe lida, o que meu avô lidou, deve passar aí de alguns milhares. E sendo bem sincero, as sucessões que deram certo foram aquelas naturais. Aquelas que a pessoa que vai ser o sucessor de fato caminhou, não, digamos assim, a mesma trilha que o fundador. Mas ele tem que trilhar tudo que existe na empresa.
Então, eu não acredito numa pessoa que vai fazer cursos, programas de gestão, liderança e vai cair lá de paraquedas. Você agora é sócio. Comigo não foi assim. Eu passei pela área administrativa, eu passei por situações de departamento contábil, fiscal, trabalhista, eu passei por atendimento ao cliente, eu passei pela parte financeira, eu passei pela parte de supervisão, eu passei pela parte de coordenação, eu passei por áreas até que eu criei setores lá dentro, tive que criar o setor de tecnologia, tive que criar um setor de BPO financeiro, para terceirização de financeiro, tive que criar novos serviços. Então, a Sercom está dentro de mim. Eu estou dentro da Sercom. E eu acho que toda pessoa que vai assumir uma cadeira de sócio, uma cadeira de... ela tem que ser do mesmo jeito. Sim. Se ela chegar com um currículo bacana, com um programa de liderança, com um check ali no LinkedIn, para mim não serve de nada. Perfeito. Porque comigo não foi assim e eu sinto e eu vejo que a Sercom está dando certo. Sim. Ao contrário dos casos que eu vejo que foram assim e só deu problema. Sim. Então, por outro lado, também o que você falou realmente é o que se vê, né? Nas empresas que realmente tiveram um processo que foi bem sucedido, né? Porque sucessão é justamente quando você consegue fazer a passagem da maneira correta. Que é diferente da pessoa ser herdeira, né? Porque o herdeiro, na verdade, ele vai assumir qualquer coisa, mas, tipo, não passou por todas as fases da empresa, não entende como é que funcionam os processos e nem como é que lida com as pessoas ali dentro da organização. Então, logo, essa pessoa ela não vai ser respeitada na tomada de decisão. Ela vai ser considerada por ser herdeiro, né? Então, como você passou por todos os processos, que a maioria das empresas que chegaram a esse nível de sucessão com um resultado, né, de realmente passar de um bastão para o outro bastão, só transformar cada vez mais a empresa para outros níveis diferentes, realmente a pessoa começou de baixo, né? Como eu acabei de falar, o João Abida, ele passou por tudo até ele se descobrir, não, eu sou vendedor, mas na verdade ele é o diretor comercial da empresa, né? Ele é dessa parte comercial da empresa. A irmã era de outra área, né? Então o fraco deles era o RH. Então o RH eles trouxeram uma pessoa que era melhor do que eles, só para poder ajudar, né, nessa parte e resolver a parte da cultura, que era o que estava faltando para eles darem o próximo passo que eles estão agora, né? E isso também é importante, né, também frisar, né? Como é que é a rotina do dia a dia que vocês fazem lá dentro do ritual da Sercom? Então, a gente tem algumas características aí que não mudam. Eu acho que isso faz parte da nossa cultura, por assim dizer. Temos a mensagem semanal, por exemplo, né? Não são só coisas técnicas, tá, pessoal? Então é como o Cris aí está dizendo, é muito do que você tem do seu DNA, daquilo que você faz no seu dia a dia e do que é seu, né? Do que é da empresa e do que você quer passar para todo mundo ali dentro. É claro que a gente nunca foi tão alinhado, né? A gente está sempre se alinhando, você vê. Grupo CIMED, enfim, teve esse caso e ele teve que contratar, teve que buscar uma solução no mercado e a gente faz isso o tempo todo, tá? Eu estou dizendo aqui que comigo foi assim que eu comecei fazendo de tudo, mas não adianta, você tem que aprender coisas que às vezes você sozinho não vai. Na Sercom não tinha RH. Sim. A Sercom tá começando a criar um RH de fato agora. É agora que a gente está sentindo essa necessidade. A gente já vem sentindo há um tempo, na verdade, mas a gente precisa sempre buscar uma melhoria. É aquela questão da busca incessante por melhorias, né? E a gente fez várias ao longo desse tempo. Mas tem algumas características que eu sei que desde que eu entrei na Sercom não mudaram até hoje e que formam aquilo que a gente é. Toda segunda-feira, normalmente, às 9 da manhã, hoje vai ser até 11 horas, a gente coloca um colaborador, qualquer pessoa da equipe, sorteada, tá? Para trazer uma mensagem semanal. Isso foi se aprimorando, né? No começo eram mensagens de uma rotina de mensagem semanal já programada, né? Por uma revista que a gente assinava. A pessoa lia o texto, que era sempre sobre problemas de liderança, problemas de gestão, problemas empresariais, né? Enfim, problemas até econômicos. E era conversado ali, todo mundo falava a sua opinião,
em torno aí de 30 minutos, 1 hora, e a gente fechava a mensagem semanal. De algum tempo para cá, isso desde que eu entrei, mas muito antes já tinha isso. Mais de uns 5 anos para cá, não lembro ao certo o tempo, a gente mudou. A mensagem semanal tem sido cada vez mais autônoma. Então ela tem muito mais autonomia por parte das pessoas que estão fazendo ali para trazer qualquer tema. Então normalmente as próprias pessoas da Sercom trazem um tema que elas viram, trazem uma situação de uma dinâmica, por exemplo, que vai trazer ali uma integração para a equipe, ou então um momento diferente no seu dia que a gente está ali para trabalhar. A gente não pode negar. A gente está ali para produzir, para criar, para servir o cliente, para entregar o resultado, para entregar aquilo que a gente foi contratado para fazer. Mas a gente precisa, no nosso ambiente de trabalho, ter momentos de integração entre nossas equipes. Então, esse é um momento muito forte da gente, né? Toda semana a gente traz temas variados, tá? A gente já falou sobre tudo, teve até discussões filosóficas sobre diversas coisas. Assim, é tão variado, mas traz uma riqueza tão grande porque mostra que a gente valoriza a opinião de quem está lá. E esse é um ponto. Como eu disse lá no passado, o ponto... antes no passado, né? O passado já passou, mas enfim, foi antes. Um ponto, acho que primordial da Sercom estar perdurando e continuar crescendo é que a gente aceita a opinião. Não quer dizer que a gente vai entender que todas são... você disse isso, é melhor fazer assim. Veja, nesse momento eu entendo que não é. Mas não quer dizer que a gente não vai ouvir, que a gente não vai analisar, a gente vai analisar, vai escutar, vai procurar colocar no nosso processo, vai procurar colocar na nossa metodologia e se encaixar, vira um ponto ali que vai continuar na empresa. E a mensagem semanal tem trazido muito isso. A possibilidade do colaborador colocar um tópico, um tema para a gente discutir. Que às vezes a gente sabe que é um tópico que ele está sentindo ali na organização. Ou então um tópico que ele quer tratar mais sobre, com todo mundo. Então, a gente já tem também um trabalho com a psicóloga organizacional desde 2015, ou foi 2014, eu não lembro o ano que Renata entrou. Até um abraço aí para Renata, tá? Ela é psicóloga e ela faz um trabalho de psicologia organizacional na Sercom já há anos, década, né? Já tem uma década desse trabalho lá. E o trabalho é justamente integração de equipe. É trazer abordagens, trazer momentos entre as equipes, até intra-equipes. Às vezes traz só um departamento, por exemplo, departamento fiscal, departamento contábil, trabalhista, mas em alguns outros momentos traz pessoas de diversos departamentos para lidarem numa sala e cada um falar um pouquinho da sua história, falar um pouco da caminhada que a pessoa teve até chegar ali, do que ela quer, né, como meta, objetivo, aprender a, por exemplo, dar feedbacks. Então, são momentos que a gente sozinho não seria capaz de fazer. Por isso que a gente busca também no mercado uma pessoa que entenda disso, né? Uma pessoa que entenda aquilo que a gente não sabe. E a gente não sabe muita coisa. Não sei quem foi essa frase, mas tem que contratar pessoas mais inteligentes que a gente, né? Foi de algum americano, eu esqueci o nome dele. Não tô lembrado agora. Mas o objetivo também é esse, tá? E para a pessoa que está aí do outro lado, aí, esse empresário e empreendedor, que ele quer, por exemplo, conhecer um pouco mais da Sercom, como é o processo? Então, é bem simples, né? Hoje a gente tem um site, a gente está no Instagram, a gente tem um WhatsApp livre para qualquer pessoa falar. Como é o site? Isso aí, obrigado, né? É www.sercontábil.com.br. O SER é S-E-R, tá, pessoal? sercontábil.com.br. Podem abrir lá, a gente posta notícias, comunicados, a gente posta diversas situações e até artigos que tem a ver com a nossa área de atuação. Enfim, e até momentos como esse aqui. A gente tem postado para o pessoal ver que a gente está presente não só na área de contabilidade, mas no mercado de modo geral, né? Dando palestras, cursos, treinamentos. Então, sigam aí, acompanhem. E lá é muito simples. Entrou lá, falou, já tem um link de agendamento, já é minha agenda privada, já é minha agenda mesmo interligada, usando a tecnologia, né? Sim. A pessoa já marca um horário ali com minha agenda de fato. Se eu não tiver disponível, vai ter sempre o nosso supervisor lá, o Vinícius também. Abraço aí, Vinícius, um abraço para todos os gestores, todas
toda a equipe da Sercon. É só marcar lá e aí já vem direto para a gente um link de videoconferência presencial para a gente conversar e entender o que você faz, tá? Beleza, e o telefone de vocês lá? Nosso telefone é o DDD 79 21 06 6400. Perfeito. Então, o processo natural, a pessoa vai, né, fala com vocês, aí vocês vão fazer tipo uma anamnese, perguntas para poder entender como é a situação deles? Exatamente. No primeiro contato, né, normalmente a gente já conversa para entender da pessoa o que é que ela tem em mente ali. Porque se a gente já chegar com um checklist, com um formulário, não sai do lugar. Até por experiência própria, não funciona. Então é você, de fato, deixar a pessoa falar. E normalmente o pessoal desabafa. Normalmente desabafa no sentido de dizer a trajetória de vida, falar o que é que está fazendo hoje, como chegou até ali, a ideia que a pessoa tem, eu quero fazer isso, aquilo, é assim. E aí depois que a gente entende o que a pessoa quer fazer, o serviço que ela quer prestar, o produto que ela quer vender, aí sim que a gente vai para uma anamnese mais técnica. E aí a gente pergunta, perspectiva de faturamento, se vai ter colaboradores ou não, se vai ser uma atividade de prestação de serviço, se vai ser um produto que vai ser vendido, se vai ser um misto, se vai ser uma indústria, se vai ser um e-commerce, se vai ser... Enfim, tudo vai depender do que a pessoa disser ali. E com base em todas essas informações, a gente vai montar uma estratégia de como essa empresa pode ser aberta. E a melhor estratégia para ela no início de vida. Porque Sim. O Brasil todo mundo sabe, é extremamente burocrático. E é o país que a gente vive, é o país que eu conheço, né? Então eu posso falar, se você não analisa, se você não entende o que você quer fazer e passa para um especialista antes, lhe direcionar, lhe orientar no melhor trajeto que você tem que percorrer, você às vezes faz um caminho tão longo para chegar num lugar que não valeu nem a pena. Entendi. A gente estava conversando aqui no off antes do podcast começar. E você falou uma coisa que eu acho que é muito importante também frisar e repetir até para o pessoal poder compreender. Que às vezes você vai fazer uma anamnese com a pessoa e você entende que ali não é o melhor momento para ela dar início a uma abertura da empresa. Você pode replicar que eu acho que você vai conseguir melhor. Claro. Não, perfeito. Não, esse ponto realmente eu acho importantíssimo porque a gente percebe muito isso acontecer. Muitas vezes o empreendedor, né, ele entende, ele acha que eu só vou ser um empresário, só vou ser um empreendedor, só vou colocar para frente as minhas ideias se eu abrir um CNPJ. E muitas vezes a abertura do CNPJ é um processo burocrático, legal, que tem que ser feito assim, tá? Tem que abrir CNPJ. Mas quando é de fato necessário. Para vocês terem noção, até existem estruturas de empresas, não deixa ser uma empresa porque não tem CNPJ. Que, por exemplo, escritório de advocacia, que não tem um CNPJ. Porque a estrutura dele é como uma tributação de pessoa física, e ele vai ter os associados, enfim, e vai conseguir trabalhar num formato diferente. Claro que isso depende de profissão para profissão, depende de logística para logística, né? Como o seu negócio vai ser feito, o que é que você vai precisar de estrutura, de equipe, o que você vai precisar até em termos de quanto você vai faturar, quanto você vai ter de despesa, custo relacionado à sua receita. Porque é um exemplo aqui bem esdrúxulo, tá? Quando você abre uma empresa, a depender da atividade, claro que tem a carga tributária que você pode começar aí com 6%. Mas existem casos que você começa com 15,5%. Aí a gente sempre pensa, né? Coloca na cabeça, até o Cris falou isso, ainda bem, porque me lembrou desse ponto. Muita gente já coloca na cabeça, não, pessoa física vai tributar 27,5% da minha renda. Pessoal, não é sempre que vai tributar 27,5%. Eu falo que eu pensei a vida toda isso. Não, a pessoa física vai faturar X e tem que pagar 27,5%. A pessoa tem uma PJ, por exemplo, pode pagar 6%. A depender do KINAI. Do KINAI, ela pode pagar 17%, que pode chegar até 32%, né? No caso do presumido, né? Mas pode... Mas é justamente isso. A gente não pode usar a regra geral para uma situação específica. E cada pessoa é um indivíduo. Então, cada indivíduo vai ter uma situação e naquela situação tem que ser colocado o especialista, que vai direcionar o melhor caminho.
Então, uma empresa aí que fature, por exemplo, tá? E existem vários casos desses. Hoje mesmo eu estou conversando com uma pessoa que precisou abrir uma empresa assim. E no caso dela, vai ter que abrir empresa. É como eu disse, vai depender da situação. Imaginar que a empresa fatura 10 mil reais por mês. A depender da atividade, você já vai começar pagando no CNPJ 15,5% de imposto. Isso aí dá R$ 1.550 por mês. A depender de fato do que é seu negócio, vou dar um exemplo, tá? Não é que todo profissional dessa área seja assim, mas isso já aconteceu com a psicóloga. A psicóloga, ela fatura aí, sei lá, seus 10 mil por mês, mesmo caso, né? Só que a despesa, o que ela tem de custo para fazer a prestação do serviço dela é 6 mil reais, porque ela tem o aluguel da sala, ela tem custo com material, custo com curso, treinamento, tudo isso, em alguns casos, pode ser abatido da sua renda na hora de calcular o imposto da pessoa física, fazendo uma tributação que a gente chama de livro caixa, tá? Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão escutar um pouquinho, mas não vá pelo Google não. Procure um profissional especialista. Fazendo uma conta aí, bem besta, né? A depender desse caso aí, né? 10 mil. Então você não vai pagar um imposto de renda lá naquela tabela que pode chegar até 27,5. Você não vai pagar 27,5 em cima dos 10 mil. Você vai pagar, tem sua renda, que é 10 mil, diminui os 6 mil, que é seu custo de despesa. Tá? Claro que isso tem que ser conversado com um especialista para entender o que é aquele custo de despesa. Quanto é sua renda líquida de fato, que vai ser tributada, 4 mil. Em cima de 4 mil, o valor do imposto de renda, vocês podem jogar no Google aí, calculadora de imposto de renda da Receita Federal. Você pode colocar lá o valor mensal de 4 mil, tá? Você vai ver que vai dar muito menos que os 1.550. Sim. Então imagine aí que quantas pessoas faturam 10 mil reais, 15 mil, 5 mil, 20 mil, 30 mil e às vezes não vale a pena o CNPJ, a pessoa jurídica. Não quer dizer que não vale a pena. Muitos casos vale a pena a pessoa jurídica. Só que muitos casos vale a pena a pessoa física. Vai depender do seu caso. Então, não conte com a sorte, conte com um especialista, conte com estratégia de fato para entender o melhor cenário para você. Perfeito, eu gostei desse final aí. Até se a pessoa pagar 30% em cima de 4 mil, ainda sai menos de 1.500, dá 1.200 reais. Né? Legal, gostei da ideia. Me conta assim, do que você pegou do período que você estava lá na Sercom, algo que você disse, pô, isso daqui seria legal as pessoas saberem, não é muito difundido, mas tá no momento disso daí começar a ser mais espalhado, né? Tipo um case de vocês assim. Pô, um case assim, um case mais genérico, algo que sirva assim para muita gente? Que sirva para muita, às vezes a pessoa não sabe, por exemplo, a maioria das pessoas que vendem produtos e tem mais 5 anos de mercado que está em atuação não sabe que tem impostos que elas podem recuperar, né, tributação, né? Então, aí quando entra nesse assunto aí, ela só vai saber em evento, ela só vai saber se o contador dela quiser conversar com ela, ou então um advogado especialista tributário conversar com ela, mas no geral assim, é um assunto, para mim, por exemplo, eu conheço há 3 anos esse assunto, eu não conheço mais de 3 anos, entendeu? Sim. Então, tem um cenário que eu acho que serve muito para isso que a gente estava falando um pouquinho antes e que vai atingir principalmente o público autônomos, profissionais liberais, que é a tal da abertura de empresa, que vai depender do fator R, tá? É um termo técnico, mas quer dizer o seguinte: existem atividades que você precisa começar pagando 15,5% de imposto, tá? Mas se a sua folha de pagamento é pelo menos... Sua folha de pagamento não, na verdade é um pouquinho mais complicado que isso, mas vamos considerar que a folha de pagamento, para simplificar, ela é pelo menos 28% da sua receita, você reduz a tributação da empresa de 15,5% para 6%. Puta. Então, isso é um caso, assim, acontece demais. Muitas situações de empresas que estavam assim, porque precisa ser calculado o cenário, né? E aí quando você não calcula, às vezes você coloca uma atividade que é 15,5, a pessoa está tributando em 15,5 e com estratégia simples que você, empresário que não tem funcionário, pode ter folha de pagamento. Você mesmo que está sozinho na sua empresa e não tem uma equipe naquele momento, a sua folha de pagamento pode ser sua, o seu valor.
Prolabore, no caso. Exatamente, o Prolabore. E aí esse Prolabore vai incidir imposto de renda, INSS, só que ele vai permitir que reduza sua tributação na empresa. Aí vai cair de 15,5 para 6. Imagine que isso acontece com profissionais que faturam na empresa 20 mil por mês, 30 mil por mês, 50 mil por mês. Já vi casos de 100 mil por mês. A pessoa sozinha às vezes consegue faturar isso por conta do serviço dela. Sim. Que é muito nichado, então ele é especialista em alguma área que só tem ele. Pode ser uma mentoria, por exemplo, você atende várias pessoas ao mesmo tempo, você recebe um recurso de todas ao mesmo tempo. Exatamente. Então vai ter as estratégias que você vai poder utilizar, o Fator R é uma delas, e você ainda está contribuindo para o INSS. Tudo bem que nem todo mundo acredita, nem todo mundo concorda, mas o INSS, querendo ou não, ele permite lá que você, quando se aposentar, receba a aposentadoria. Então você vai receber um valor que você contribuiu. Então, além de você estar contribuindo para uma aposentadoria, quando você está usando a folha de pagamento para você, ainda está reduzindo a sua tributação da sua empresa. E isso serve para o pequeno empreendedor que está começando, até uma clínica que já cresceu, a clínica também entra no Fator R. Tem um caso muito interessante de um cliente nosso que ele é um engenheiro. Tá? Ele é engenheiro, ele começou sozinho, ele e um sócio. Foi crescendo a equipe. E aí nas conversas entre a gente foi citado. Rodrigo. Eita. Bem, tem tantos Rodrigos no mundo, né? Sim. Só não vou falar o nome da empresa. Veja, a conta é essa daqui. Eu expliquei o Fator R para ele. Ele entendeu, ele me escutou e fez: Rafael, então vale a pena eu contratar gente. Vale. É melhor você contratar gente. Você vai dar dinheiro para esse pessoal, você vai empregar pessoas que vão melhorar a sua condição de trabalho e você ainda vai ter uma economia no seu tributo. E se você fizer a conta, às vezes a economia é muito maior do que o salário que você está pagando. Porque no caso dele é uma engenharia especializada, né? Então o faturamento é alto em relação ao que tem de colaboradores. Então foi um caso assim que vale muito a pena fazer esse cálculo o tempo todo. Inclusive, de tempos em tempos, ele vai e contrata pessoas. Ou então aumenta o salário das pessoas. Porque isso tudo influencia no cálculo, traz uma economia para ele e ainda permite que ele tenha uma vida mais tranquila. Porque se ele tivesse faturando a mesma coisa, ele estaria pagando mais imposto, né? E estaria trabalhando sozinho. Então ele não ia conseguir entregar aquilo que ele entrega hoje, ter a condição de vida, de trabalho, enfim, que ele tem hoje. Então a gente precisa se aproveitar, não é das brechas da legislação, mas do que ela tem para dizer para a gente. É claro que não é fácil, tá? Precisa de um especialista, como eu disse, sempre vai passar por isso. E aí vai precisar de um contador, vai precisar de um advogado, vai precisar de um engenheiro, vai precisar de um consultor empresarial, vai precisar de um especialista em IA, vai precisar de um... Veja, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de especialistas, a gente precisa de soluções. E quem dá as melhores soluções são as pessoas que estudaram para aquilo. As pessoas que de fato sabem tudo, todo o trajeto. Não quer dizer que ela vai ter tudo na cabeça, mas só do fato dela lidar com aquilo ali em grande quantidade, em um volume muito maior que você, dá a capacidade dela lhe dar uma solução que você não ia encontrar sozinho. Então, é um ponto aí que a gente precisa... Acho que absorver muito, né? É tirar um pouco do ego, né? Às vezes a gente tem um ego de achar que a gente vai conseguir fazer tudo sozinho. E a gente não consegue, a gente precisa de gente. Sim, pessoas precisam de pessoas. A gente nasce depende de pessoas e quando a gente for enterrado também são outras pessoas que vão colocar a gente lá, né? É mesmo. Vamos lá. Rafa, se você pudesse dar um conselho ou mais para o empresário e empreendedor que ainda eles não estão sendo acompanhados. O conselho que eu dou é... Primeiro, procure alguém, né? Procure um especialista. Vale muito a pena. Mas o conselho é... Olhe um pouquinho para a sua situação, né? Veja o que você tem, qual é o seu faturamento, quais são os seus custos e despesas. E entenda mais do seu negócio. Entenda mais da sua vida. Enxergue ela também particionada. O que é pessoal, o que é profissional. Porque... A gente costuma também ver muito isso, tá? Aí eu vou sair um pouco aqui do assunto, mas eu acho muito importante. Muitas pessoas, às vezes, enxergam o empreendedorismo como uma saída para ganhar mais dinheiro.
e de fato você não tem limite, você não tem teto. Você não tem o teto, você não tem alguém que lhe coloque ali para trabalhar tantas horas por dia, tantas horas por mês para receber tanto. Você não tem esse teto. Só que você precisa entender que você também não tem a estrutura de baixo. Se você não performar, se você não executar aquilo que precisa ser feito, você pode não conseguir nem se sustentar a sua vida pessoal. E aí, não estou colocando para ninguém ser empreendedor, pelo contrário, seja empreendedor, mas vá entender o que você precisa para se sustentar, o que sua empresa precisa para ser sustentada também e o lucro que ela precisa gerar para fazer toda essa engrenagem, toda essa roda funcionar. Porque se você não tem essa divisão clara do que você quer para a sua vida pessoal, da estrutura do seu negócio, não importa o tamanho não. Está começando agora, o que é que você vai ter que gastar, o que é que você vai ter que investir para depois ter um lucro de tantos por cento, receber um valor de tantos por cento. Eu vejo muito isso, tá na moda, né? Fugir um pouco do... tá no assunto, na verdade. Muita gente, às vezes, compra imóvel pensando em receber aluguel. Vocês já pararam para pensar na conta financeira, matemática, econômica, de quanto rende um aluguel em cima de um imóvel que você gastou milhares de reais para ter? Será que vale a pena você imobilizar seu dinheiro num imóvel que vai render um percentual que ainda tem risco de você não receber, porque se não tiver alugado você não recebe? Sim. Né? Então, parem e pensem sempre na realidade de vocês e busquem especialistas, porque o caminho às vezes é muito longo porque você não aprendeu a usar os atalhos corretos. Muitas vezes uma consulta, a gente precisa, né, de um médico, a gente precisa de um plano de saúde para se consultar e saber o que ele tem de errado, pegar um remédio na farmácia, entender o direcionamento que a gente vai utilizar para ficar bom. Vai no clínico geral, né? Vai no clínico geral, a gente procura alguém. Quando a gente está com problema financeiro, quando a gente está com um projeto novo para colocar para rodar, muitas vezes a gente não procura ninguém. A gente tira da nossa cabeça, a gente tira do Google, a gente tira do eu não sei nem se eu posso falar. Eu posso falar o Chat GPT, Gemini, enfim, Grok, e assim lá vai fumaça. E vocês, assim, a gente não pode tirar a ideia de algo que não é um especialista. Né? A tecnologia está aí para ser utilizada. Como precisamos utilizar. Cérebro, né? Como segundo cérebro. Como segundo cérebro. Exatamente, mas acima de tudo precisa ter alguém ali comandando ela. Sim, senão não funciona. Um computador ele é um terminal burro, né? O significado real dele é isso. Ele precisa que alguém ligue, ele precisa que alguém programe, ele precisa que alguém dê um comando para ele abrir uma página para que ele possa funcionar. Né? Então ele não funciona sozinho, né? As skills dele não permitem isso. Ele sempre vai depender de um ser humano para funcionar. Né? Apesar que tem alguns modelos de IA que estão sendo produzidos, a tendência é que ela seja autossuficiente. Mas até para ela funcionar, ela vai precisar de energia, vai precisar de internet, de outras coisas que, assim, ainda está um passo um pouquinho distante ou não, né? Também não sei, não sou desenvolvedor dessa área para poder confirmar, né? Não, com certeza sim. E a gente não pode se colocar um teto também na tecnologia, né? Sim. Até um tempo atrás ela fazia até aqui, hoje em dia já faz até lá. Até lá, é. E vai ser um constante crescimento, né? É um crescimento exponencial. Sim. Né? Hoje, agora mesmo, essa semana, acabou de liberar, tava usando até. Eu uso muito, tá? Eu uso muito, como eu disse, eu sou apaixonado por tecnologia na minha área, mas também na minha vida pessoal. Eu uso ela para tudo. Todo mundo que me conhece sabe que eu procuro usar ao máximo, seja no que eu estou fazendo. Então, tudo que vocês imaginarem, dá para a gente usar tecnologia na nossa vida. E o ChatGPT acabou de lançar a versão 5, né? Eu até acabei de perguntar para ele o que é que ele tem de novo para me ensinar, o que é que ele tem de novo para fazer. Então, eu não fiz essa pergunta não, mas vai lá. Você faz a pergunta, né? Aí eu pedi para ele fazer uma tabela dos diferenciais em relação a todas as outras versões que ele gerou, né? Aí ele estava até me respondendo no caminho para cá. Eu ainda não li, mas parece que tem melhorias, principalmente em relação à geração de imagem, a análise de conteúdo. O processamento está mais rápido e está mais conciso também. Mas a gente percebe, principalmente quando a gente é especialista em algo que... Aí não é contabilidade, mas como eu disse, até vou
vou palestrar dia 16. Não, perdão, é porque sobre inteligência artificial para contabilidade, tá? Sim. Porque é o que eu sei, né? Vai ser agora dia 16. É um evento gratuito, só tem que entrar com... Posso falar? Pode falar, fica à vontade. Não tem... É um evento gratuito, é alimento não perecível, 2 quilos, se eu não me engano. É um evento do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade. Top. Por sinal, eu agradeço muito aí por me darem essa oportunidade de fazer essa palestra para jovens daí da contabilidade. E, claro, né? Temos no dia 30 de agosto, e aí eu vou deixar para você, Cris. Pois é, o homem tá cheio de agenda, né? Então, no dia 30 de agosto também, o Rafael, ele vai estar junto com a gente lá no Digitalx Brasil, compartilhando o conhecimento que ele tá falando aqui sobre o tema de hoje, né? Que é cultura com foco em resultado, lá no palco do Digitalx, né? Para poder compartilhar lá com vocês também, tá? Então, eu convido para você que ainda não fez a aquisição do ingresso, tem um QR Code aqui no link da descrição aqui desse vídeo. É só você escanear, falar do outro lado lá com a Isabela, que ela vai dar todas as instruções e informações do evento. Lembrando que a gente vai ter 8 palestras, um podcast, vai ter um momento lá de stand, interação, homenagens diversas para empresários e empreendedores que começaram do zero e capital próprio, seu próprio negócio, que é o troféu Mais Que Vencedores, e música ao vivo no encerramento com Cid Gomes. Um abraço, um beijo, Cid Gomes, e a gente se vê lá, tá? No dia 30 de agosto, das 8 às 22 horas, no Damar Hotel, aqui em Aracaju. Então, voltando pro assunto... propaganda assim mesmo. Vai ser um evento sensacional, né? Sim. Vão ser palestras de temas diversos, vai ter questão de gestão de recursos humanos, vai ter uma palestra que eu tô ansioso para ver, que fala um pouco sobre você liberar um pouco essa questão do seu eu interior, né? Que às vezes a gente se prende nas nossas crenças e a gente precisa se liberar, né? Sim. É até um ponto que eu tô aqui falando, né? Tô aqui conversando aí com o Cris, com todos vocês aí que vão estar assistindo a gente aí. E até um tempo atrás eu não me comunicava. Assim, sei bem como é isso. A gente aprende a se comunicar quando a gente deixa aquele medo de lado, né? E coloca para funcionar, para rodar. Se você entende do assunto, não tem por que você ficar calado, né? A maioria das pessoas acha que eu sou extrovertido, né? Mas eu sou introvertido. Eu uso a extroversão para trabalho, né? Por exemplo, aqui para mim eu considero um trabalho. Quando eu tô no palco, para mim é um trabalho, né? Se eu precisar interagir com pessoas em network, para mim sempre vai ser um trabalho. Mas no meu natural também eu tenho uma introversão dentro de mim, né? E quando teve essa parte da comunicação, eu tive que resgatar um Cris lá quando eu tinha 15 anos, que eu era presidente do Grêmio Estudantil, que eu usava muito a comunicação. E eu parei de usar porque eu trabalhei 11 anos com tecnologia, já tive empresa também na área de TI. E você sabe que a galera tem daquela década, né? Era a galera de CPD que não falava com ninguém e, tipo, era só resolver problema e pronto mesmo, só interagia com o pessoal do CPD. E a gente é muito do ciclo de pessoas que a gente convive, né? Então, eu deixei de ser mais extrovertido, me tornei introvertido a partir do momento que eu estava convivendo com essas pessoas e acabei trazendo a introversão e extroversão para a minha vida. E eu comecei a tirar isso quando eu comecei a trabalhar na área comercial, né? E o que eu faço hoje é necessário se comunicar, né? Também para que a gente possa apresentar melhor o que a gente faz, né? Nosso produto, nosso serviço. E com treino, né? Que ninguém nasce sabendo, todo mundo consegue desenvolver, né? Então isso vai ser muito importante também. E se você está querendo também despertar essa parte seu, vai ter 2 palestras lá que vai ser muito importante. A primeira é a autorresponsabilidade, que era o que o Rafa estava falando aí, que é da Rose Barros. Ela vai falar como você fazer a gestão das suas próprias emoções, tomar decisões assertivas para que você possa avançar na vida. E tem a palestra também da Kátia Santos, né, que é a autoimagem inabalável, né? E essa parte da autoimagem inabalável, ela vai trabalhar a questão da sua criança interior, como é que você se vê, como é que você se enxerga e como é que você enxerga o mundo ao seu redor, né? Porque o nosso maior obstáculo, na verdade, acaba sendo nós mesmos, né? E não os outros, né? Então, o nosso maior adversário, nosso maior inimigo é você mesmo, né? No final das contas, né? Então, é interessante. Então, vai ter temas lá ligados à liderança, gestão, marketing, vendas e posicionamento de valor. Vamos lá. Perfeito. Até eu me perdi agora. A gente foi para uma linha tão
Sim, sim, sim. É que a gente vai entrando no assunto lá. Mas se você pudesse agora, a gente tá entrando nos momentos finais agora do evento, se você pudesse deixar uma mensagem, né? Imagine que essa mensagem que você vai deixar para as pessoas vai chegar em 8 bilhões, né, de TVs, de rádio, de internet e tal, vai chegar na casa de todo mundo, tá? Através de alguma linha de comunicação. Qual seria essa mensagem final que você deixaria para essa pessoa que está aí do outro lado? Olha, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem: que tudo que você faz na vida, as escolhas que você tem, o caminho que você percorre, as dificuldades que você passa, os pontos de desafio que você supera, aquilo que te prende, os obstáculos, mas também aquilo que permite que você vá mais adiante, precisa ser valorizado. E muitas vezes a gente, na vida, reclama, não coloca até dentro de nossas casas que viver tem dificuldades. Mas, acima de tudo, mostra que na vida a gente consegue se superar a cada momento. E eu acredito que isso tem muito a ver com a cultura geracional, até de empresas, porque a partir do momento que você traz para sua casa reclamações, um estilo de vida que não lhe traz saúde, que não lhe faz ficar presente com a sua família, com seus amigos, enfim, você não está levando o seu negócio adiante, porque você está mostrando para os outros que ele não serve, que ele não é um caminho a ser seguido, ele é um ponto que tem um fim, porque até mesmo você quer que ele acabe. Então, se você quer ter de fato uma empresa que dure, mostre e convença você mesmo que esse negócio vale a pena ser cultivado, ser aculturado e ser vivido por você e as pessoas que você quer que vivam ele, seus sucessores. Eu acho que a mensagem é essa. Eu só queria deixar esse ponto aí porque eu acho que tem muita gente que tem esse medo dos filhos não assumirem, Sim. tem esse medo de não ter um sucessor. E muitas vezes não existe essa pessoa porque você não passa um cenário bom para ela. Então, para que ela vai seguir aquilo? Às vezes ela até vai ficar na sua empresa, porque ela tem uma limitação ali de responsabilidade. E a gente, quando é sucessor, a gente precisa saber também que a transferência de responsabilidade vai vir para a gente. A responsabilidade vai ser nossa, do sucesso ou da falha, do acerto e do erro, de todo aquele caminho que você vai trilhar dali em diante. É isso. Perfeito, mensagem muito top, viu? Um abraço, dona Suzana, parabéns pelo filho que a senhora criou. É muito bom ver isso, né? Na verdade é a primeira vez que eu tô tendo contato dessa linha de sucessão assim tão próximo. Mas vamos lá. Rafael, conta de novo pra gente como é que o pessoal pode entrar em contato com vocês. Só relembra aí os contatos da Sercom e do Rafael também, se caso você queira passar seus contatos pessoal. Não, perfeito. Então, site, acima de tudo, é o Sercontábil, sercontabil.com.br. sercontábil.com.br. Temos o Instagram também, o Sercom_contábil, tá? A gente está presente também no LinkedIn. Agora não me lembro exatamente do profile lá do LinkedIn. Estamos no Facebook, né? Quem está no Instagram está nele. Temos aí nosso telefone, o DDD 79-2106-6400. Para quem quiser me seguir também no meu Instagram, né? E esse é um ponto, tá, que eu estou aprendendo. Essa questão da imagem pessoal, a Sim. imagem profissional da empresa, a todo momento eu menciono, eu coloco em voga, mas a minha mensagem pessoal, vocês vão ver que meu perfil é aberto e tal, porque eu não tenho nada a esconder, mas eu também não uso muito ele, né? Até um ponto aí de melhoria para a minha pessoa. Aí o Instagram, acho que é Rafael Souza SN, tá? Então me seguem lá também. Eu vou tentar ao máximo aí compartilhar situações, mas no Instagram da Sercom quase todo dia tem conteúdo, tá? E é basicamente isso. Os contatos são esses. Meu celular também tá no Instagram. Quem quiser apertar lá no contato já fala comigo. Tá no link da bio. Tá no link da bio, mas é o 79999 382920. Esse é o meu celular. É para fins
gerais, né? Eu não tenho essa divisão de pessoal e profissional, porque eu entendo que nós somos um só, né? Então, a gente precisa lidar com a nossa faceta da nossa vida pessoal e da nossa faceta também da vida profissional. E para mim eu sou ela o tempo inteiro. Eu estou trabalhando e estou vivendo minha vida pessoal o dia inteiro. Perfeito. Se você está buscando atendimento humanizado, você vai lá no Sercom, entra no perfil aí do Rafael e começa a seguir ele, né? Esse podcast é uma versão independente do Digitalx Brasil. Me chamo Cristiano Ferreira, sou o host aqui e responsável por levar isso aqui adiante junto com vocês aí do outro lado que estão assistindo, tá? É uma produção também que ela é feita através da Vange Produções, né? A Vange, ela faz produções aqui no nosso estado de Sergipe. Eles fazem cobertura de eventos, cursos, treinamentos. Você pode levar para sua empresa, você pode vir aqui no estúdio deles, que ficam aqui localizado no Augusto Franco, né? Bem como eles já fizeram cobertura de alguns eventos que você aí do outro lado deve ter participado, como Gustavo Lima, Silvano Salles, Forró Caju, cobertura de jogos esportivos aqui do nosso estado. Ou seja, a Vange ela consegue atender cenários diferentes, né? Tanto para você que tem um grande evento, quanto para você que está em um pequeno evento também. A Vange ela faz inclusive a cobertura do Digitalx Brasil. Eles vão estar lá fazendo o audiovisual do nosso evento, né? Mas novamente, né, durante essa quarta edição do evento, que eu convido você novamente de novo a participar. É só você escanear o QR Code aqui abaixo e lá do outro lado digitar a palavra ingresso, que você já vai ser atendido, né, e vai ser repassado todas as informações que são importantes para que você venha a participar do evento junto conosco, tá? Então, muito obrigado pela participação e pela audiência de cada um de vocês e fica conosco até a próxima aí. Valeu!